Oi, pessoal, como é que vocês estão, gente? Gente, hoje eu resolvi vir aqui compartilhar um pouco da palavra de Deus com vocês. E o tema que Deus colocou no meu coração já tem muitos dias é a forma de Deus trabalhar, né? Deus trabalhar em nossas vidas. E tudo que ele faz é tudo para a honra e para a glória do seu nome. Ele sabe o exato momento de estender a mão para você. Ele sabe o exato momento de agir, né? Para que todos que estão à sua volta perceba e entenda que quem tirou de lá foi ele, entendeu? E não você com suas próprias forças. Então tem processos que são muito profundos, né, que a gente passa, muito dolorido, processos que a gente inimaginável que a gente consegue sair sozinha. É nesse processo que quando acaba, né, e quando a gente tem a vitória, as pessoas olham e falam, foi Deus que tirou ela dali. Então tudo no final é para honra e para glória em nome de Jesus. Eu vou falar um pouquinho aqui em João capítulo 11. Eu anotei algumas coisas no meu caderninho que Luca pintou. Versículo 35, né? Quando fala da morte de Lázaro, quando Jesus chegou lá e Jesus chorou, e Jesus chorou muito, porque naquele tempo era muito difícil, né, ver homem chorando e, e principalmente por estar chorando por outro homem, né? E em 37, no versículo 37, os judeus falavam assim: vejam como ele o ama. Não podia ele que abriu os olhos do cego fazer que este, no caso Lázaro, não morresse? E aí, eu não vou ler o restante, mas depois vocês lêem o restante, João capítulo 11, né? Então, assim, Jesus chorou, ele sentiu como um homem, ele tinha emoções como um homem. Só que eles sabiam, eles a dominavam, diferente da gente, né? Mas naquele momento ele chorou porque Lázaro era um grande amigo dele. E a comoção foi muito forte, todos perceberam e começaram a questionar. Já que ele amava tanto Lázaro, por que ele não curou Lázaro antes dele viesse a morrer? Então são questionamentos que a gente faz a Deus a todo momento. Senhor, por que eu estou aqui? Senhor, por que está acontecendo isso em minha vida? Né? Então, assim, a gente não quer passar pela dor. Quem é que quer passar pela dor, gente? Pela tragédia. A gente não quer passar pela dor e pela tragédia, né? Não queremos passar pela tempestade, pelos desertos da vida. Mas, assim, a gente tem que entender que na Bíblia, Deus nunca prometeu isso pra gente. Muito pelo contrário, ele deixa claro que a gente ia passar por provas, que a gente ia passar pelo fogo, pela cova dos leões, é, né, ia passar pelo mar, enfim. Tem várias histórias na Bíblia e Deus sempre nos falou, mas eu estarei contigo. Em Isaías 43,2, ou 43, versículo 2, tem assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará e nem a chama arderá em ti. Ou seja, você vai passar. Pode não ser hoje, pode ser amanhã, pode ser depois de um dia, ou você já passou. A gente é ser humano. Não tem uma pessoa nesse mundo que nunca passou por provas, né? Mas ele fala: eu estarei contigo. É isso que você tem que levar para a sua vida. Então, assim, muitas vezes a gente fica pedindo livramento para Deus, mas a gente aí vindo lá para aquela parte de Pedro, né, que quando ele começa a andar sobre as águas, Jesus estava ali na frente dele. Ele estava com Jesus. Questão de segundos, gente, ele olhou para os lados, ele viu a tempestade, o mar. E aí ele começou a se afundar. Então muitas vezes a gente está no caminho de Deus, a gente está seguindo o caminho do Senhor e mesmo a gente passa por provas, a gente afunda. Tem vezes que é por intenção de Deus, outras vezes é permissão de Deus. É algo, um caminho que a gente escolheu, alguma decisão errada. Enfim, não importa.
Mas Jesus, ele tinha poder para falar assim, levantava Pedro e carregava Pedro pro barco, né? Mas não, ele não fez isso. Ele pegou Pedro pela mão. Aquele versículo mostra exatamente isso. Filha, você pode passar pelas provas, mas eu estou do seu lado, sabe? Eu não estou atrás de você, nem na sua frente. Eu estou com você. Entendeu? Então é isso. Jesus, a gente passa pelas provas, mas ele está com a gente. Isso conforta muita gente, sabe? Então, assim, muitas vezes, né? Eu sei que essa palavra é forte que eu vou falar agora, mas Deus às vezes deixa o caos instalar para não restar dúvidas de quem tirou foi Ele. Voltando ao versículo de Lázaro, né? A morte de Lázaro. Então, assim, se Deus estivesse curado Lázaro antes desse viesse a morrer, todos que ali estavam presentes, eles não iam experimentar a glória de Deus, sabe? Então, assim, imagina, depois de 4 dias, Jesus chegou lá na frente daquela, né? Pediu para tirar aquela imensa pedra do túmulo de Lázaro e falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu ainda todo enrolado com aquele pano branco, né? Então, o que é mais forte para o homem? O que é mais forte para a gente, né? Vir uma pessoa e colocar a mão em uma pessoa que tá com febre e falar: febre, vai embora. E a febre passa a febre, a febre passar. Ou ressuscitar o morto de 4 dias, né? E falar, sai pra fora, ele sai. Então, e aí eu vi um vídeo, eu acho que foi de Thiago Brunet, que eu achei muito bonita essa parte, muito, muito profundo, assim. Eu até coloquei aqui, ó. Deus, ele é o nosso Deus é um Deus que ele prefere sair de um túmulo do que descer da cruz. Porque o nome dele é muito mais glorificado no terceiro dia da ressurreição do que se ele tivesse descido da cruz naquele momento que ele estava passando por tanta humilhação. Gente, Jesus passou por muita humilhação. Ele passou por dores inimagináveis, além da dor física. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi traído. Ele recebeu todos os pecados da humanidade sobre si. Imagina o quanto ele estava se sentindo só e principalmente que ele ficou, né, com aqueles pecados. Ele teve um momento que ele não estava nem sentindo a presença de Deus, né, que ele pediu que Deus, né, enfim, se ele fosse agir como um homem, porque ele estava sendo um homem, ele poderia muito bem descer da cruz e com o poder dele mostrar que ele era Deus, mas não. Ele tinha um propósito a cumprir. E a gente tem propósito a cumprir na terra e a gente precisa cumprir esses propósitos. E ele confiava em Deus. Porque se ele não tivesse passado pela cruz, não estaríamos salvos, né? Não ia sermos filho de um Deus. Não ia termos essa conexão, né? Então esse é o nosso Deus. O trabalhar de Deus, o agir de Deus é invisível aos nossos olhos. A gente não consegue perceber e nem ver. Em Eclesiastes, fala no capítulo 11, versículo 5, assim como tu não sabes o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Como eu falei, a gente não consegue perceber e ver, o agir dele é invisível. Pois na palavra diz que a nossa relação com Deus é pela fé, não é no que você vê, você tem que entender isso. Não é a circunstância, não são os seus problemas, a situação econômica do país, a sua financeira, não é isso, não é sobre isso. É sobre a fé, o invisível. E o que é fé? É a convicção de você ter em algo que você não vê. Isso é fé. Então, eu fiquei muito emocionada. Deus, ele constrói coisas, ele faz coisas que nossa mente, a gente não consegue imaginar, a gente não consegue entender, porque nossa mente é limitada. Quem é ilimitada é Deus. A gente é
coisas que a gente também não precisa saber. Porque senão a gente endoidar, né? Se a gente... daqui 2 anos eu vou passar por uma cirurgia, daqui... Imagina, gente, a gente já sofre muito, a gente já sofre por ansiedade, né? Por algo que nem, às vezes nem acontece, nem vai acontecer, a gente tá sofrendo. Imagina se a gente soubesse problemas que ia acontecer. E aí eu queria vir aqui um pouco falar pra você da história de José, né? Imagina, gente, José, ele foi vendido ele foi vendido e ele foi escravo, ele foi vendido, ele foi escravo. Só que Deus tinha falado em sonhos para ele que ele ia governar, que ele ia ser maior do que os irmãos dele, que ele ia salvar os irmãos e o pai. E ele tomou aquele sonho para si. Mas assim, se a gente for recapitular, você acha que quando ele era escravo, ele estava entendendo a agir de Deus? Eu creio que não. Mas ele estava confiando na palavra. E ele levou a palavra de Deus quando ele era escravo, quando ele estava trabalhando na casa de Potifar, quando ele foi governador. E ele foi fiel a Deus a todo momento. Então, ele foi para o Egito de forma horrível, gente. Ele foi como escravo para a terra estranha, lá o pessoal adorava outros deuses. E mesmo assim, ele foi fiel a Deus. Ele fez, onde ele estava, ele fez prosperar. Onde ele pisava, ele prosperava. Ele fez prosperar a casa de Potifar. Mas ele foi injustiçado lá, né? Por algo que ele não fez. Mas mesmo assim, ele não mentiu. Ele foi fiel a Deus, aos princípios de Deus. Ele foi fiel ao próprio chefe Potifar, né? Mas mesmo assim ele foi preso. Se fosse uma pessoa normal, né? A gente estaria na prisão assim, não. Eu fiz tudo certo, Deus. Por que tá acontecendo isso comigo? Questionava milhões de perguntas. Mas ele não. Ele era próspero onde quer que ele estivesse. E lá ele pegou a confiança do carcereiro. Ele foi o líder, gente. Imagina. Ele administrou aquela prisão. Você tá entendendo? E ele levou a palavra de Deus para aquela prisão. E ele foi fiel a Deus ali. E ele confiou a todo momento. E foi ali, através da cadeia, que ele se capacitou, gerenciando. Ele já estava se capacitando desde a casa de Potifar. Chegou na cadeia, ele se capacitou mais. E Deus, eu tô olhando aqui porque muitas informações, eu coloquei os temas. E foi lá na cadeia que Deus desenvolveu o dom dele de interpretação, né, de sonhos. E foi lá onde que Deus deu up na vida dele, lá na cadeia, porque era através da cadeia que de alguma forma ele ia encontrar com o faraó e ele precisava passar por aquele processo. Então, através do cozinheiro que lembrou dele quando saiu e falou no momento certo, porque se ele tivesse falado antes e ele achou, poxa, o cozinheiro esqueceu de mim, mas não. O cozinheiro tinha um momento certo, que era a forma de Deus agir. Porque se ele tivesse falado antes, pedindo para o faraó que ele fosse tirado da cadeia, ele poderia trabalhar até com cozinheiro na cozinha. Mas não, ele lembrou no dia que o faraó precisou de alguém para interpretar os sonhos. E quando ele foi interpretar os sonhos, ele não fez só o que era para ele fazer, ele fez além. O que José fez? José, além de interpretar os sonhos, ele criou estratégias. Ele fez um plano econômico para o faraó e deu para o faraó. O faraó, eu preciso de alguém que tome conta desse plano, que esteja à frente. E escolheu José. E José, com toda a sabedoria, ele falou e deixou claro: eu estou interpretando o sonho, mas esse dom quem me deu foi Deus. Foi Deus que revelou para mim. E isso você pode achar normal. Não, gente, não é normal. No Egito eles adoravam muitos deuses. Inclusive, o próprio faraó era considerado um deus naquele tempo. Então, assim, hoje já fechou aqui, ó. Então, ele poderia até correr risco de vida, né? De estar falando de um deus, né? Que era diferente dos deuses dele. Mas não, ele foi fiel. Ele falou que tudo aquilo que ele sabia, que ele estava falando, foi revelação de Deus para ele. Então, no final, ele salvou, né? Toda a terra do Egito, salvou a família, perdoou os irmãos. Gente, imagina, José era filho, vamos recapitular, José era filho amado de Jacó, que teve ele na velhice com sua amada, né, Raquel. Então, assim, provavelmente ele era mimado,
né? E aí ele passou disso para ser escravo, mas ele carregou um sonho de quando ele era menino. E ele foi fiel aos princípios de Deus, ele não quebrou nenhum princípio, ele confiou no Senhor, e é isso que a gente precisa fazer, confiar no Senhor e deixar Deus trabalhar e fazer o nosso melhor onde quer que a gente esteja, onde você está, faça o seu melhor, siga os princípios de Deus, fala sobre o seu Deus, fale sobre o amor de Deus para as pessoas, seja uma boa pessoa, cumpra princípios, sabe? Mesmo você sendo injustiçada como ele foi. Então, mesmo ele sendo escravo, ele levou Deus com ele. Ele levou Deus onde ele estava e Deus o fez prosperar. Então, se você está passando por lutas, está passando pelo deserto, lembre-se que Deus é contigo. Deus está ao seu lado. E independente se foi de Deus ou não aquilo que está na sua vida, você tem que entender que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? E ele vai estender a mão no momento certo, ele vai te tirar dessa prova, desse deserto, e ele vai fazer você sair disso de forma que todos vejam toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dele. Então, se você está em oração, confie de todo o coração, todo o seu coração a Deus. Coloque toda a sua ansiedade sobre ele, né? Que ele vai te dar forças para você passar. Que Deus vai te dar sabedoria e vai fazer você próspero onde quer que você esteja, para você cumprir seu propósito na sua vida, na vida da sua família, enfim. Deus é contigo, nunca se esqueça. Mas também lembre-se que por mais que você ande com o Senhor, você vai passar pelas provas. Então só não se esqueça que Deus é contigo, tá bom? Deus abençoe você e eu desejo de todo o meu coração que o amor de Deus chegue até você e que de alguma forma esse vídeo venha trazer paz no seu coração e lembrar você que Deus está ao seu lado. Deus, ele não deixou você sozinho, por mais que você sinta. Então procure mais ele, tenha mais intimidade, né? Fique mais pertinho dele. É tão boa quando a gente fica pertinho das pessoas que a gente ama, né? Então é isso. Beijo no coração. Deus abençoe vocês.